Seja muito bem-vindo à nossa aula de língua portuguesa. Como você está hoje? Preparado para ter uma aula super divertida, cheia de histórias? Muito bem, eu sou a professora Renata Barbosa, do primeiro ano. Vamos comigo verificar qual é a nossa aula de hoje? Aula 41, eixo, oralidade, conteúdo, contagem de histórias. Habilidade, contar oralmente, com e sem apoio de imagem, textos literários lidos pelo professor. Agora que nós já sabemos qual é a nossa aula de hoje, vem comigo que é hora de estudar. E na aula de hoje, nós vamos trabalhar algumas histórias com diferentes gêneros textuais, através de uma caixa mágica. A caixa mágica vai trazer para a gente quais são os gêneros textuais que nós vamos ter na aula de hoje. Vamos chamar a caixa mágica? Pode vir, caixa mágica! E o primeiro gênero textual é fábula. Algumas vezes nós já trabalhamos aqui a fábula. Vamos ver qual é a fábula de hoje? Então, as fábulas são histórias curtas, os personagens são os animais que apresentam características humanas, como falar, pensar e demonstrar sentimentos. Ao final, há sempre uma lição de moral. E a fábula que nós vamos iniciar é A Lebre e a Tartaruga, de Esopo. Existia uma lebre muito orgulhosa e vaidosa, que não cessava de falar que era a mais veloz e se gabava muito disso, diante da lentidão da tartaruga. Um dia, a tartaruga pensou em fazer uma aposta, no mínimo inusitada para a lebre. Estou certa de que posso ganhar de você numa corrida, desafiou a tartaruga. A mim? Debochou a lebre com o desafio. Sim, a você, disse a tartaruga. Façamos nossas apostas e vejamos quem ganha a corrida. A lebre não acreditou e aceitou. Todos os animais se reuniram para assistir à corrida. A coruja marcou o ponto de partida e de chegada. E sem mais demoras, começou a competição, em meio à incredulidade de todos que assistiam. Confiada da sua rapidez, a lebre deixou a tartaruga pegar vantagem e ficou tirando sarro dela. Logo, começou a correr velozmente e ultrapassou a tartaruga, que caminhava vagarosamente, mas sem parar. Como estava muito à frente, decidiu descansar antes de terminar a corrida. Ali, pegou no sono, enquanto a tartaruga seguia caminhando passo a passo, lentamente, mas sem parar. Quando a lebre acordou, viu que a tartaruga estava pertinho da chegada. Saiu correndo com todas as forças, mas já era muito tarde. A tartaruga tinha vencido a corrida. Nesse dia, a lebre aprendeu que o excesso de confiança é um obstáculo para alcançar os nossos objetivos. Vamos fazer agora o nosso quiz? Você que prestou atenção na história, vamos lá. Responda ao quiz, hein? Que animal marcou o ponto de partida e chegada da corrida? Qual foi o animal que marcou esse pontinho de partida? Letra A, foi a coruja? Letra B, foi o leão? Letra C, foi a lebre? Ou letra D, foi a tartaruga? Tempo para você pensar. 5 segundinhos. E aí, você acertou? Você disse que foi a coruja?
Muito bem, a coruja organizou, verificou qual era o início e qual era o final da corrida. Vamos ver agora qual é a nossa próxima história? Vamos verificar com a caixa mágica. Vamos verificar com a caixa mágica qual é o nosso próximo gênero textual para nós lermos aqui. Está gostando da história? Vamos ver. Mistério! Vamos ver o que é o gênero textual mistério? Vem comigo dar uma olhadinha. Mistério são histórias que têm um enredo misterioso. Você precisa manter atenção para saber o que acontecerá a seguir com a história e como a história vai terminar, de que forma que ela vai terminar. E a nossa história sobre mistério se chama O Mistério da Floresta. Quem escreveu esse texto foi a Jerusa Rodrigues Pinto. Vamos lá? Presta muita atenção, lembrando que no final da nossa história nós vamos ter um quiz, tá bom? Vamos lá! Certa manhã, o macaco Bituca chegou apavorado, contando a novidade. Gente, vocês não sabem o que eu vi agora, uma clareira na floresta. Eu estava bem distraído, apanhando as minhas bananinhas, quando ouvi uma voz muito forte e esquisita que falou: "Agora eu sou o rei da floresta! Não quero ninguém aqui nos meus domínios. Vá agora mesmo dizer a todos os animais." O macaco continuou. A minha perna tremeu ao ouvir aquela voz cavernosa e senti aqueles olhos imensos que brilhavam na minha direção. Não sei como ainda tive forças para chegar até aqui. Os animais não acreditavam no que o macaco Bituca havia contado, porque ele era muito mentiroso e vivia sempre inventando algumas histórias. Mas mesmo assim, eles resolveram ir tirar a limpo o ocorrido e foram até o local indicado pelo macaco. Chegaram bem devagarinho, sem fazer barulho. Quando, para o espanto de todos, ouviram uma voz muito esquisita que disse: "Quem está aí? Agora eu sou o rei e dono da floresta. Fora daqui, seus intrusos!" Todos olharam na direção daquela voz que saía atrás de uma pedra. Levaram um grande susto quando viram aqueles olhos grandes e brilhantes fixos neles. Os animais ficaram com tanto medo que fugiram apavorados. Somente o papagaio, que era muito esperto, resolveu ficar e descobrir aquele grande mistério. Ele voou por detrás daquela pedra de onde saía a voz e mais surpreso ficou ao ver que o responsável por aquele barulho todo era apenas um simples ratinho. O papagaio chamou: "Olá, seus medrosos! Venham aqui ver quem é o rei da floresta." Todos foram depressa olhar e ficaram admirados com um bichinho tão pequenininho. Havia provocado tanta confusão na floresta. Eles descobriram que o ratinho, para aumentar o som da voz, falava através de uma grande concha do mar. Os olhos grandes e brilhantes que assustavam os animais eram 2 espelhos grandes que ele havia achado. Com o reflexo do sol sobre eles, pareciam 2 olhos grandes e brilhantes. O ratinho, vendo que havia sido descoberto, fugiu e nunca mais voltou.
Gostaram da historinha? Muito bem, então vem comigo para a gente responder o nosso quiz. Atenção, hein? O quiz diz: qual era o nome do macaco da história? Você prestou atenção? Qual era o nome do macaco da nossa história? A letra A diz que o nome do macaco era Caco. A letra B, Gugu. A letra C, Bituca. A letra D, Biruta. Tempo para você responder. 5 segundinhos. Letra C, o nome do macaco era Bituca. Muito bem. Então, vamos ver agora de novo com a nossa caixa mágica qual é o nosso próximo gênero textual? Contos de fadas. Ai, eu amo os contos de fadas. Qual será o conto de fadas que nós vamos ler hoje? Conto de fadas é um tipo de história que apresenta personagens fantásticos do folclore, como dragões, fadas, gigantes, gnomos, animais falantes, unicórnios ou bruxas. Então, agora que nós já sabemos o que são os contos de fadas, vamos ler o nosso conto de fadas? E a história de hoje é Cinderela. Vamos lá? Preparados? Então vamos lá! Era uma vez uma menina linda chamada Cinderela. Ela era filha de um comerciante rico, porém, quando seu pai morreu, a madrasta malvada e as 2 filhas fizeram da Cinderela uma criada. Um dia, houve um baile e o príncipe iria escolher uma esposa para se casar. Todas as moças queriam ir, afinal, quem não quer ser uma princesa, não é verdade? Mas a Cinderela não poderia ir, pois tinha que limpar a casa e não tinha um vestido bonito para usar na festa. A madrasta foi ao baile com as suas filhas e a Cinderela ficou chorando enquanto limpava a casa, sozinha. Então, sua fada madrinha apareceu e limpou toda a casa num piscar de olhos. Deu um vestido lindo para a Cinderela e transformou uma abóbora em uma carruagem linda. Porém, o feitiço duraria só até meia-noite. Então Cinderela foi linda para o baile e chamou a atenção de todos. O príncipe se apaixonou pela Cinderela. Dançaram juntos a noite inteira. Cinderela estava tão feliz que nem notou o tempo passar. Quando percebeu, era quase meia-noite. Lembrou-se que o feitiço acabaria e saiu correndo, sem se despedir. Então, ela deixou cair na escada o seu sapatinho, um sapatinho de cristal. Querendo encontrá-la, o príncipe ordenou que todas as moças do reino experimentassem aquele sapatinho. Cinderela experimentou o sapato e serviu. A jovem e o príncipe se casaram e viveram felizes para sempre. Gostaram da história? Muito bem! Então vamos comigo responder o nosso quiz. Qual alimento a fada madrinha transformou em carruagem? Qual foi o alimento? Letra A diz que foi um abacate. Letra B, uma abóbora. Letra C, uma cebola. E letra D, uma maçã. Tempinho para você responder. O que você respondeu? Letra B. O que foi transformado foi uma abóbora em uma carruagem.
Muito bem! Agora que nós já lemos nossas histórias, nossos gêneros textuais, nós já respondemos os nossos quizzes, então vamos fazer a nossa atividade, que é hora do nosso exercitando. Comigo? Vamos lá! A girafa sem sono. Naquela noite, enquanto todos os animais da floresta já estavam dormindo, a girafa andava para lá e para cá e não conseguia pegar no sono. É falta de um bom travesseiro, falou uma árvore que estava lá perto. Encoste sua cabeça no meio destes dois galhos e você dormirá sossegada. É verdade? Como eu não tinha pensado nisso? Disse a girafa. Texto de Liliana e Michele Lacoca. Questão 1. A história se passa. Letra A. À noite no zoológico. Letra B. À noite na floresta. Letra C. Pela manhã no zoológico. Ou letra D. Pela manhã na floresta. Qual foi a alternativa que você marcou? Você que prestou atenção na história, percebeu que a letra correta é a letra B. A história se passa à noite na floresta. Muito bem, parabéns para você que acertou. Vamos ver qual é a segunda questão. Quem ajudou a girafa a tentar pegar no sono? Você lembra quem foi? Letra A. A letra A diz que quem ajudou a girafa a pegar no sono foi o travesseiro. A letra B diz que quem ajudou a girafa a pegar no sono foi um passarinho. A letra C diz que quem ajudou a girafa a pegar no sono foi uma árvore que estava perto. E a letra D diz que quem ajudou a girafa foi uma árvore que estava longe. O que foi que você respondeu? Quem foi? Vamos ver se está correto. Foi a letra C, uma árvore que estava perto. Então, na aula de hoje, nós vimos alguns gêneros textuais que a Caixa Mágica deu pra gente. O primeiro gênero textual que a Caixa Mágica nos mostrou foram as fábulas. E aqui diz que as fábulas são histórias curtas. Os personagens são animais que apresentam características humanas, como falar, pensar, demonstrar sentimentos. E ao final, há sempre uma lição de moral. Você lembra qual foi a fábula que nós lemos hoje? Diz para mim bem alto o nome da fábula para eu poder ouvir aqui. Foi a lebre, o coelho, a tartaruga e a lebre. E nós fizemos um quiz. Você lembra do quiz? Vamos ver o nosso quiz de novo do texto A Lebre e a Tartaruga. O nosso quiz diz: que animal marcou o ponto de partida e de chegada da corrida? Você lembra qual foi o animal que marcou esse ponto de partida e de chegada da nossa história? Foi a coruja. Muito bem. E qual foi o outro gênero textual que a nossa Caixa Mágica trouxe pra gente? Você lembra? Foi mistério, não é verdade? Mistério. Então vamos ver o que é, vamos rever, na verdade, o que são os mistérios, o gênero textual mistério. Mistérios são histórias que têm um enredo misterioso. Você precisa manter a atenção para saber o que acontecerá a seguir
e como a história terminará. Então, nós lemos uma história de mistério que era... Você lembra o nome da história? O Mistério da Floresta. E vamos ver o quiz que o nosso conto de mistério trouxe pra gente. Dizia: qual era o nome do macaco da história? Você lembra o nome do macaco da história? A letra A diz que é Caco, a letra B, Gugu, a letra C, Bituca e a letra D, Biruta. Você lembra o nome do macaco? Era a letra C, o macaco Bituca. Então, a nossa caixa mágica trouxe pra gente um outro gênero textual, que foi o último que nós lemos. Você lembra o nome do gênero? Conto de fadas. Então, vamos rever o conceito de conto de fadas? Conto de fadas é um tipo de história que apresenta personagens fantásticos do folclore, como dragões, fadas, gigantes, gnomos, animais falantes, unicórnios ou bruxas. Você lembra o nome do conto de fadas que nós lemos hoje? Cinderela. E nós tivemos um quiz sobre o nosso conto de fadas. Você lembra? Vamos rever? O nosso quiz diz: qual alimento a fada madrinha transformou em carruagem para poder a Cinderela ir para o baile? A letra A diz que era um abacate. A letra B diz que era uma abóbora. A letra C diz que foi uma cebola. E a letra D diz que foi uma maçã que foi transformada. Você lembra? Foi a letra B, uma abóbora que foi transformada em carruagem para Cinderela. Então, vocês gostaram da aula de hoje? Eu adorei, porque eu adoro quando a nossa aula é sobre histórias, sobre gêneros textuais. Vamos agora ver as nossas considerações finais. E aí, crianças, gostaram da aula de hoje? Muito bem! Na aula de hoje, nós contamos algumas histórias de gêneros textuais diferentes. Nós tivemos a fábula, o mistério e o conto de fadas. Mas qual é o seu gênero textual favorito? É algum desses? É outro? Não importa. O que importa é que você continue lendo em casa, junto com o papai, com a mamãe ou sozinho. A leitura ajuda você a imaginar mais coisas, ajuda na sua aprendizagem. Então, vamos ler em casa, viu? A aula de hoje acabou aqui agora, mas na sua casa ela não acabou. Ela continua com a ajuda do papai, da mamãe, da vovó, da sua irmã, do seu irmão, da sua professora. Continue estudando. Acessem os nossos canais Ambiente Virtual de Aprendizagem, AVA e Saber Mais. Foi maravilhoso estar aqui com vocês. Um beijo no coração e até a próxima. Tchau!